Olá! Nós estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos, a essa sequência que nós estamos fazendo nessa nova etapa. Eu digo nessa nova etapa, nosso livro do Cris do Dengar, Mal que habita em mim. Nós já estamos concluindo, já estamos numa fase, já caminhando para a conclusão. Como vencer, porque é uma luta, não é verdade? É sobre isso que nós estamos falando. E nós estamos também encerrando esse semestre, e vamos dar continuidade no mês de agosto, que agora nós vamos ter as nossas férias, né? Vamos ter essa etapa de férias e depois vamos dar continuidade para encerrar o nosso estudo. Vamos orar agora para que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento na compreensão da palavra do Senhor. Vamos orar então. Pai querido, nesse momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa estar tirando todos os pensamentos que não são alheios às coisas dos interesses do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa plantar nos nossos corações a vontade do Senhor, o conhecimento do Senhor, da pessoa de Deus, ó Pai. Para que nós possamos conhecer a pessoa do Senhor, da Trindade do Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, para que nós possamos ser pessoas melhores, ó Pai, para que nós possamos servir ao Senhor e conhecer a soberania de Deus, a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas limitações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos então dar início ao nosso estudo e vamos aqui avançar. Veja bem, eu trouxe para vocês hoje, nós, né? Cetra e eu, estamos sempre juntas nessa empreitada, né? Então, nós trouxemos para vocês essa imagem. Essa imagem, ela vai falar um pouco desse cenário que nós estamos vivendo hoje, ano de 2020. Nós estamos nesse momento de vivendo uma pandemia, né? Mês de julho, 3 de julho do ano de 2020, em meio a uma pandemia. E essa cena é uma cena triste, uma cena de UTI, onde as pessoas estão, assim, tentando socorrer alguém que está num respirador, está com dificuldade de respirar, e o problema é o vírus do Covid-19. Por isso o tema à beira da morte. Então, neste período, as pessoas estão vivendo experiências terríveis, leitos, inclusive de UTIs, né? Elas estão se submetendo a uma série de tratamentos. E nós estamos vendo aí que esses tratamentos envolvem medicamentos. Nós estamos ouvindo os médicos, os especialistas e até pessoas do meio político estão recomendando o uso de ivermectina. São medicamentos que são profiláticos, cloroquina, hidroxicloroquina, corticoide, azitromicina, enfim.
O que temos notícia é que a maioria dessas pessoas, elas chegam nesse estágio, esse estágio que vocês estão vendo aí, elas são entubadas, tomam esses medicamentos, combinado com outros medicamentos, corticoide, e ficam no oxigênio. E a grande parte dessas pessoas recuperam, elas se recuperam. Tem as sequelas, mas os impactos desses tratamentos, ninguém sabe ainda porque o vírus e esses tratamentos tudo é muito novo. Ah, nós vamos, aqui na próxima imagem, eu trouxe para vocês, para efeito de curiosidade, eu trouxe para vocês que em tempos, na nossa história, nós tivemos, na história humana, outras pestes. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo a peste bubônica. Olha só, vejam só como que nós tivemos milhares de mortos. Foram milhares mesmo. De 30, a história diz que foram 30, 50 milhões de pessoas que morreram com a peste negra no século IV. Esse número de pessoas, na época, foi metade da humanidade, porque naquela época o número de pessoas no mundo era bem menor, claro, né, do que nós temos hoje. E depois nós tivemos outras pandemias. Nós tivemos a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, que é mais recente. A gripe espanhola foi em 1918, já foi no início do século XX. Todas essas epidemias marcaram marcaram as pessoas daquela época, assim como a Covid-19 está marcando o nosso século XXI e também, além de marcar o século XXI, as pessoas desse ano, desse século e desse ano, com certeza, desse ano de 2020. Certamente, as pessoas que estão vivendo neste ano de 2020 nunca mais se esquecerão deste ano. Ficou marcado, tatuado em suas mentes, e muitas delas, né? E no coração também, com suas perdas, com o sofrimento, perda de entes queridos e perda de trabalho, o isolamento social, né? Ficar em casa, tudo isso deixou e está deixando sequelas na vida das pessoas. Interessante também que eu trouxe para vocês é essa figura, parece um pássaro, não é verdade? Lembra um pássaro, né? Lembra um pássaro. Essa imagem é interessante, né? Essa imagem aí é um uniforme, Esse uniforme, ele era utilizado por um médico, sim, um médico infectologista. Ele utilizava, nós não temos, os nossos médicos, eles utilizam se você teve a oportunidade de ver ou de estar em um hospital, de ir a uma unidade hospitalar, você viu os médicos paramentados. Eles ficam paramentados de uma forma
que chega a ser um tanto que, assim, assustadora, nos assusta a forma como eles ficam com aquelas máscaras, duas máscaras, e com as roupas ficam parecendo astronautas, e, e ficam assim estranhos, não é verdade? Causam um certo estranhamento. E esse infectologista, olha como essa roupa também era muito estranha na época, mas era uma roupa que ele utilizava essa roupa para se proteger também. Eu trouxe para assim, para mostrar para vocês que também eles utilizavam naquela época uma roupa diferente, né? Para se proteger. Bom, esse cenário todo dessas, dessas de morte, esse cenário de morte, como eu trouxe, como nós estamos vivendo, né? Me lembra, e é o que? O nosso tema, o tema da nossa lição nos faz com que nós possamos pensar, nos faz pensar no profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele teve uma visão do poder de Deus. Ele sentiu a podridão nos seus ossos. Que podridão é essa? Que podridão é essa que ele sentiu? O poder de Deus. Como que Deus age nas nossas vidas? É muito interessante pensar no livro do profeta Abacuque. Se você for lá ler o livro do profeta Abacuque, você vai ver que o livro dele, lá no livro do profeta, ele está muito preocupado com aquele povo. O povo, naquele momento, naquele contexto em que Abacuque estava vivendo, inclusive o mesmo contexto que provavelmente Jeremias também vivia, o povo judeu, eles estavam vivendo assim de uma forma que não estava agradando a Deus. E Abacuque estava orando a Deus. Ele estava pedindo a Deus para que Deus pudesse fazer alguma coisa. E Deus não respondia, Deus estava demorando na percepção de Abacuque, né? Chega um momento que Deus responde a oração de Abacuque e fala que ele vai mandar um povo que vai causar o quê? Dor e sofrimento a todo aquele povo de Deus. E ele fica impressionado, mas como que pode? Como que pode um Deus bom causar tanta dor e sofrimento? Ele fica indignado. Ele fica indignado. Muitas vezes, olha só, nós estamos vivendo aí essa pandemia e muitas vezes estamos questionando, mas por que que Deus está permitindo tanta dor e sofrimento? Nós estamos nos questionando, não é verdade? Estamos nos questionando por que Deus está permitindo. Mas Deus, ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Nós não sabemos por que Deus faz, Deus permite, mas Deus tem um propósito. Lá no livro de Abacuque, é muito interessante que você possa ler, porque ele vai desenvolvendo esse tema e você vai percebendo como que Deus, ele vai transformando o coração de Abacuque, e Abacuque vai percebendo através daquele sofrimento, daquela dor. Olha só como ele sentiu a podridão nos seus ossos e ele vai percebendo que como Deus transforma as nossas vidas. Através da dor, do sofrimento, Deus mostra como Ele é bondoso, é maravilhoso e como Ele
a glória do Senhor resplandece nas nossas vidas. O amor de Deus, como que Ele, através das nossas vidas, Ele resplandece, Ele aparece. Olha só, Deus é todo-poderoso e no tempo dele, Ele dará uma solução para o mal. Então nós precisamos confiar. Abacuque confiou. Chegou no momento que Abacuque percebeu que ele deveria confiar. É por isso que o livro todo de Abacuque, ele está voltado para a fé. Então, a fé, o justo viverá pela fé. É na fé que nós devemos viver, pela fé. Então, veja bem, nós devemos estar firmes. Firmes, olha só, quando ele orou, olha a oração de Abacuque no capítulo 3, verso 16. Ouviu-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Olha como que ele estava sofrendo. Abacuque era dor e sofrimento, muita dor, muito sofrimento. Mas, veja bem, tudo isso era para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha só, o próprio Abacuque, no livro de Abacuque, ele vai percebendo, ele vai tendo essa percepção que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós precisamos perceber, que sem fé é impossível. Não tem ivermectina, não tem hidroxicloroquina, não tem nenhum tipo de medicamento que a gente possa, azitromicina, corticoide, nenhum tipo de medicamento que possa resolver nosso problema sem que Deus possa estar no controle de tudo. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Nós precisamos descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele povo judeu, o profeta Abacuque orou a Deus por aquele povo. E ele falou para aquele povo: é preciso ter fé e confiar no Senhor. Pense profundamente na grandeza de Deus. Pense o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Nós precisamos irradiar a grandeza do Senhor. Ora, a fé, olha lá em Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Qual que é a maior prova das coisas que não vemos? Qual é a mais perfeita revelação de Deus para as nossas vidas? É Cristo. A mais perfeita revelação de Deus para as nossas vidas é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! É o Filho de Deus. Ele é a mais perfeita revelação de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo, ele é o final de Deus. Veja bem, Cristo, enviado pelo Pai,
Ele é superior aos anjos. Está na palavra do Senhor. Nós precisamos crer nisso. É necessário que nós creiamos nisso. Nós só conhecemos o Filho de Deus pela fé. Pense profundamente nisso. Essa confiança em Deus que vai destruir definitivamente o pecado. Lembra daquela guerra que nós estamos travando constantemente? Aquela guerra entre o, a carne e o Espírito Santo? Então, nós precisamos fortalecer o Espírito Santo de Deus. Nós só vamos fortalecer o Espírito Santo de Deus através da fé. Nós precisamos servir a Deus com reverência, prestar culto a Deus. No nosso último encontro, nós falamos sobre o modo como devemos prestar culto a Deus, sempre com reverência. E nós novamente, né, voltamos a falar sobre a maneira correta, adequada de prestar culto a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não se alegra se nós estamos prestando culto de qualquer jeito. Porque se nós não estamos prestando culto a Deus com reverência, de forma espiritual, com certeza nós estamos apenas sendo religiosos. Nós não estamos fazendo com alegria, não estamos adorando a Deus de coração. Nesse período de pandemia, em que nós não estamos indo para os templos, estamos ficando isolados dos nossos lares, os chefes de família, nesse caso, a responsabilidade é dos chefes de família, de chamar os seus filhos, fazer com que seus filhos fiquem em silêncio, tenham reverência, que eles venham, né? Venham e prestem culto ao Senhor e possam ouvir a palavra do Senhor, além dos cultos domésticos, né? Que devem ser feitos semanalmente, cotidianamente, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor. O culto aos domingos também, tanto o culto dominical e pela manhã, matutino, quanto o culto noturno. Nós precisamos estar nos aproximando cada vez mais de Deus, da palavra do Senhor, das coisas do Senhor. Porque se nós não nos aproximarmos espiritualmente das coisas do Senhor, com certeza o inimigo ele vai se apropriar das nossas fraquezas, fortalecer as coisas da carne. E se nós fortalecermos as nossas paixões, aí, infelizmente, nós vamos nos afastar das questões espirituais. E o nosso momento de reflexão? Nosso momento de reflexão, meu querido irmão, minha querida irmã. A glória, a grandeza de Deus tem esmagado os seus pecados? Essa é uma pergunta que vale a pena reflexão. A reflexão ela é importante. Durante a pregação da palavra,
nos cultos? Você tem buscado se aproximar da glória do Senhor? Se não, como você tentaria fazer isso? Vamos, vamos refletir, vamos buscar pensar na palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. O culto profundamente reverente é a morte do pecado. Como que o pecado ele vai ser vencido? Ele vai ser vencido a partir do momento em que eu fortalecer o meu espírito. Se eu fortalecer meu espírito com oração, com cânticos de louvor, quanto mais eu me aproximar de tudo que é santo, eu vou vencer definitivamente o pecado. Mesmo que venha a pandemia, mesmo que venha a doença, porque nós não estamos livres da doença. Claro que não. Nós não estamos livres dos acidentes, nada disso. Mas nós temos Cristo, o nosso mediador, nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Ele nos dá paz. Essa é a grande diferença. A paz espiritual. Vamos orar? Senhor, nos dê essa paz espiritual, nos dê essa força, essa fé, para que nós possamos crer que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor está conosco, que nós não tem pandemia, Senhor, para nos enfraquecer, ó Pai, que nós vamos passar por tudo isso ilesos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama e o Senhor jamais nos desamparará. Obrigado por tudo, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós temos aí esse intervalo, mas até o próximo estudo, vamos dar continuidade para que nós possamos encerrar. Nós nos despedimos agora. Até a próxima. Até.